de muita alegria na casa do Senhor. Sempre que estivermos para servir, lutas virão, muitas situações adversas também acontecerão, mas nós não podemos desistir. Nossa força, nosso renovo vem dele. Somente Deus nos compreende e nos ajuda. Amém? Vamos fazer menção de dois textos da palavra de Deus. Desde já eu peço que aquela pessoa que estiver do seu lado compartilhe com ela a palavra de Deus. Salmos de número 15 e depois o Salmos de número 115. Salmos de número 15, versículo 1. Todos encontraram? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Amém? Amém. Salmos de número 101. Versículo 6. Esta noite eu vou procurar ser bem didático para nós entender a mensagem. Salmos de número 101, versículo 6. Todos encontraram? Amém. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me seguirá. Podeis assentar. Meus amados, é notório nesses dois textos que nós lemos, em que há uma confrontação. Quem habitará no monte do Senhor? Não poderá estar na presença de Deus ninguém de qualquer maneira. Às vezes, nós olhamos para a aparência e julgamos. Temos esse hábito de julgar. No entanto, todos nós somos falíveis. Todos nós erramos. E somente Deus conhece os nossos corações. Salmo número 101 está escrito que os fiéis da terra. Deus procura os fiéis da terra para que estejam comigo. No entanto, nós sabemos, através das Escrituras, que todos pecaram, todos se extraviaram, todos se afastaram de Deus. No entanto, em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 17 em diante, é retratada uma punição de Deus ao homem pela sua desobediência, por aquilo que ele fez e acabou trazendo sérias consequências a toda a humanidade. Com isso, o texto fala em Romanos capítulo 5, versículo 12, que o pecado veio por um homem. A morte também veio por causa da desobediência do homem. E a morte, ela alcança a todos. Ninguém pode escapar da morte. Ninguém pode vencer a morte. No entanto, mesmo o texto de Romanos capítulo 5 traz que, assim como pela desobediência de um homem veio o pecado, também a obediência de um homem veio a justificação de todos. Temos que entender uma coisa, não vou ater a esse ponto, que Deus, Ele é muito
plenitude, ele não poderia adentrar no mundo físico. No entanto, ele veio, ele tornou-se homem, um de nós, para salvar o homem. Temos que entender que nenhum homem poderia fazer absolutamente nada para salvar outro homem. Por quê? Segundo o que está em Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 12 em diante, diz que Adão gerou um filho segundo a sua semelhança. O pecado passou a todos os homens. Logo, todos são pecadores. Mas o escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14, diz que ele tornou-se semelhante, como nós, participantes da carne e do sangue, para que, ao morrer, nos livrasse da morte. Observe que o mesmo escritor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, ele registra que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o que? O juízo. Logo, todos os homens estarão diante de Deus para prestar conta da sua vida. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz que todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo para prestarmos conta de tudo aquilo que nós fizemos, ou tudo aquilo que nós fizemos. O termo grego comparecer, faneru, significa tornar claro todas as coisas. Ou seja, a palavra do Senhor nos mostra que todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Ninguém consegue, nem pode esconder nada de Deus. É por isso que muitas vezes as pessoas olham para nós e vão ter seus conceitos, suas convicções, suas opiniões, sem ao menos conhecermos. E às vezes queremos nos comportar de uma maneira para agradar, para justificar, para prestar contas àquela pessoa. No entanto, nós temos que entender que a nossa vida, nós temos que dar conta a Deus. Independente das coisas, das opiniões alheias. Por quê? Porque Deus ele não vai olhar a aparência de ninguém. Ele olha o íntimo, o coração, o lugar aonde ninguém pode ver. Mas Jesus, certa vez, diante de Nicodemos, em João capítulo 3, ele disse o seguinte: ao conversar com Nicodemos, ele disse que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Em um culto doméstico, eu estava explicando sobre essa última parte do texto, está no céu, e que algumas versões bíblicas omitem, e essa omissão ela é tão grave, porque ela está subtraindo a onipresença de Jesus. Parece ser algo insignificante, mas o adversário de nossas almas vem trabalhando para adulterar a palavra de Deus com versões atualizadas e novas, tentando minimizar, tirar qualidades ou a verdade de Jesus. No entanto, nós temos que entender que Jesus ele conhece todas as coisas. E antes de Jesus nascer, humanamente falando, todos os homens morriam e iam para um único lugar, para um Seol, de verdade, e Hades, do termo grego. E havia um abismo, uma separação para ambos.
os injustos nas partes mais baixas e os justos nas partes mais altas, separado por um abismo. Aquela passagem que Jesus trata do rico e Lázaro, que nas nossas Bíblias a Bíblia que traz como parábola, mas não é uma parábola, ali é um ensinamento de Jesus que ele vai utilizar uma linguagem semítica para trazer verdades espiritualísticas quanto ao destino do homem. Essa passagem eu estou preparando para trazer para a igreja para falarmos especificamente sobre isso. Porque nós temos que entender que a vida não se resume aqui. Nesse instante, muitos estão morrendo, mas também muitos estão nascendo. Até o dia que Ele quiser, até o dia que Ele decidir, porque Ele é o doador da vida. O escritor aos Eclesiastes diz que temer a Deus é o dever de todo homem. E nós temos que examinar se estamos temendo a Deus, se estamos honrando a Deus. Porque muitas vezes nós nos preocupamos com os nossos afazeres, com os nossos objetivos pessoais, fazemos planos, projetos, calculamos, temos tanto anseio, tanta dedicação, tanta vontade de conquistar, atropelamos pessoas ao nosso lado, utilizamos até subterfúgios para alcançarmos as coisas e, no entanto, nos esquecemos que lá no livro de Jó, capítulo 10, versículo 9, está escrito que nós somos pó e ao pó nós tornaremos. E se Deus chamar agora, o que será de nós? Será de mim ou de você? Porque em Deuteronômio capítulo 32, verso 39, está escrito que Deus é aquele que fere e sara. Ele mata, também ele torna a viver, ele trata. Por quê? Ele é soberano. E nós temos que entender isso. No entanto, qual o desejo de Deus? Que o homem tenha uma convivência eterna com Ele. Essa convivência, ela houve uma ruptura quando houve a desobediência de Adão, mas através de Jesus, ele então muda o quadro, ele vem e se expõe, morre pelo pecado e assumindo uma culpabilidade, para quê? Para resgatar a criação de Deus que ele fez segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança. Olha o que está escrito em João capítulo 3, no versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que os versículos posteriores ensinam-nos que aquele que não se crê em Jesus, ele está condenado. E uma vez a morte chegando, o que será? Essa semana, um jovem passou na suburbana em altíssima velocidade de moto, ultrapassou a sinaleira, acabou batendo no carro, perdeu o controle, bateu numa árvore, num poste, a moto parou de um lado e ele caiu do outro lado. Morte na hora. Ficou lá esperando. Eu passei de carro, estava trabalhando, todo mundo olhando, gente tirando foto, aquela coisa toda comentada, e eu fiquei observando e lamentando aquela situação. Eu era jovem, aparentemente 22, 24, 26 anos. E aí eu fiquei lembrando. Tinha planos. Era jovem, humanamente falando, tinha toda uma vida, mas findou ali. E o que é que nos ensina o Salmo de número 146, verso 4? Sai-lhe o espírito, e naquele dia perece os seus pensamentos, os seus projetos, acabou. E agora o mundo físico
ele agora estava em uma outra esfera. Quem poderia impedir isso? Quem estava rogando por ele, intercedendo por ele? Às vezes nós não pensamos nisso, porque às vezes alguns podem ter a Bíblia como algo muito filosófico ou ilustrativo e gostam de fazer citações somente de textos como o Senhor é o pastor, essas coisas. Não. Nós temos que entender que este livro é a palavra de Deus e traz ensinamentos para o nosso viver. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 11, ele diz que todos os fatos que ocorreram lá na antiguidade, com aquele povo do deserto, servem de exemplo para nós, para quem já são chegados os fins dos séculos. E como nós observamos a história daquela multidão, aquele povo, aproximadamente mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, da servidão, como eles se comportaram no deserto, porque eles viram as maravilhas de Deus, desde o mar se abrir, nuvem, fogo, maná, tantas maravilhas, sinais que Deus executou no meio deles. No entanto, voltando ao escritor aos Hebreus, ele vai dizer que aquela geração não entrou na terra prometida por causa de 2 coisas: a desobediência e a incredulidade. E aí nós temos que entender: somos obedientes à palavra de Deus e cremos, ou somos desobedientes e incrédulos? Só que alguns, quando Jesus disse que ninguém subiu, senão ele que desceu, fica uma questão: como ninguém subiu? Enoque, segundo Gênesis capítulo 5, disse que ele andou com Deus e ele foi arrebatado. Não, ele não foi arrebatado. Enoque não foi levado ao céu. O texto de Gênesis fala que ele andou com Deus e até que Deus tomou para si. Há um termo hebraico chamado lacar, o termo desse: Deus tomou para si. Quando Deus para si tomou, é lacar es Elohim. Tomou, o tirou de um lugar e o colocou em outro lugar, mas não foi no céu. Até porque nós temos que entender o contexto. Eu vou mostrar isso na própria Escritura, que ela vai dizer lá no Novo Testamento, porque ele vivia numa geração ímpia, pecaminosa, e ele pregava, anunciando a vida do Senhor, o juízo que cairia sobre a geração, uma geração de Noé. Mas quando ele anunciava, não era bem visto. O que Deus fez foi tirar de um lugar e colocar em outro. Ele não viu onde. Deus não permitiu que ele morresse por aqueles homens cruéis, porque segundo o escritor da Epístola de Judas, versículo 14, diz que aquela geração eram homens cruéis, ímpios, perversos, e claro que eles odiavam a mensagem de Enoque, e Deus então tira dali, das mãos daquele homem. No entanto, com a sua pregação, o juízo de Deus que veio no tempo de Noé, nós temos que observar que Enoque viveu 365 dias, mas o seu filho, Matusalém, viveu 969 anos. Só que o filho de Matusalém, que é Lameque, viveu 777 anos. Quando nós somamos, há um valor, um total de 1836 anos. Só que
E um dia, como se fosse 1000 anos. Ou seja, o juízo foi decretado, saiu da boca de Enoque. O Senhor virá trazer juízo a todos os homens que proferiram palavras contra ele. E o contexto dessa verdade nós encontramos no livro de Jó, capítulo 21, e Jó, capítulo 22, que aquela geração vivia de uma maneira ímpia e veio o juízo, mas levou-se muito bem, humanamente falando, mas para Deus não. E aí nós temos que trazer a lembrança o que Jesus disse em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36 em diante, quando ele faz uma alusão dos dias de Noé. Ele disse: assim como foi nos dias de Noé, o que acontecia? Comiam, bebiam, casavam, viviam suas vidas normais, até que veio o dilúvio sobre aquela geração. E não será diferente nos dias atuais, em que nós proclamamos o Evangelho, nós anunciamos a palavra de Deus, e o mundo não nos ouve. Mas chegará o momento em que o Senhor virá repentinamente. Por isso que ele nos admoestou: quando vistes acontecer muitas coisas, olhai para cima. Infelizmente, tem muitos cristãos que estão nos seus corações sobrecarregados, preocupados com as coisas. Eu tenho que ter o meu carro, eu tenho que alcançar isso, eu tenho que alcançar aquilo. E a sua vida espiritual, e a sua comunhão com Deus, como ficará? Como está? Porque não adianta, como Jesus disse em Lucas capítulo 12, um homem era poderoso, era rico. Ele então disse: eu vou destruir esse celeiro, vou construir o maior. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E para quem será? E para quem está preparado? É para guardar, não é para pular. Nós temos que ouvir, guardar, meditar, examinar, corrigir, porque a palavra diz lá em Deus que o Senhor castiga e corrige aquele que ele ama. O filho ouve a correção, o bastardo não. E aí, voltando para Enoque, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer no capítulo 11 sobre, quando ele descreve a respeito da fé, ele vai dizer: pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé tanta gente. Só que ele vai dizer o seguinte, que Enoque foi transladado, ali não é arrebatado. O termo grego ali, metistemi, significa ser tirado de um lugar para outro. Não é ser arrebatado ao céu. No entanto, no verso 13 diz que todos estes morreram. Enoque não estava incluso? Morreu. Mas nós aprendemos de uma maneira que foi arrebatado e tal. Não. Ninguém subiu ao céu. Todos desciam, justos e injustos. E aí nós temos que entender a grandeza da vida de Jesus quando ele vem. E ele veio para, segundo a epístola de João, capítulo 3, verso 8, ele veio para desfazer as obras do diabo. Porque quando o homem pecou, o diabo tomou o domínio. E então, Jesus veio para desfazer as obras dele. Porque somente Jesus poderia derrotá-lo. E a salvação, a vida eterna, está na bendita pessoa de Jesus. Mas nós temos que crer. Porque ele disse que quem crê tem a vida eterna. Porque às vezes a pessoa se diz assim: não, eu não vou ouvir uma mensagem dessa. Isso aí para mim eu não acredito. Então não acredite.
é Deus. E agora? Às vezes nós não queremos ouvir uma mensagem. Eu saio da minha casa, eu quero ouvir uma coisa que venha me levar, você é isso, você é aquilo. Eu estava escutando uma mensagem e me chamou a atenção as palavras lisonjas, sutis, como uma cobra. Um pregador pregando um monte de coisa, ele disse que você é tão especial que a porta vai ser aqui sem que você toque. A palavra de Deus diz, Jesus falou, batei. Você vai ficar com uma palavra, com um jargão, uma frase. Por isso que nós temos que examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras. Porque vós que das trevas da vida, ninguém aqui merecia nada. Segundo a Igreja de Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz que nós, sendo inimigos de Deus, Ele nos amou. Não temos noção do valor de Deus. Quantas vezes nós erramos e falhamos, entristecemos o Senhor, mas Ele, com toda a sua misericórdia, Ele vem e nos chama. Ele vem nos restaurar, vem nos renovar, tratar conosco. Por quê? Porque Ele compreende a nossa estrutura, as nossas fraquezas. Ele não lança em rosto o nosso erro. As pessoas sim vão lembrar do nosso erro. Ainda que venhamos a nos arrepender, elas querem julgar, condenar, sem trazer em nos ver a resposta olhando para cima. Mas a palavra de Deus diz que ainda que o justo caia, não ficará prostrado. Porque o Senhor é por isso que muitas vezes nós temos que entender como Davi, ele relacionava-se com Deus. A sua adoração não era labial, era de dentro. Vejam os seus terríveis erros, mas ele pagou. Mas Deus restaurou, Deus tinha uma aliança com ele. E nós não estamos aqui no mundo de qualquer maneira. Jesus disse, eu não rogo somente por estes, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. É por isso que há a importância da igreja anunciar a palavra de Deus. Temos que ter prazer. Começou, fale de Jesus, converse. Fale do amor de Deus. Traga pessoas, ganhe almas. As pessoas precisam ouvir essa verdade, porque é a obra de Jesus. Ele disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Cedo ele virá. Quando? Não sabemos. Mas estamos preparados? Estamos prontos para subir? Nos preocupamos em nos arrumar, olhamos no espelho para ver o cabelo. Eu já não tenho mais o cabelo. Papá, ou olhamos, nos preocupamos em estar aparentemente bem, mas o nosso interior é essa festa, é esse lugar que Deus ele olha, ele sonda. E não podemos confiar em nós mesmos. Por quê? Segundo Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Deus. Por isso que nós
temos que estar, Senhor, sonda, examina, ajude-me, porque sem Ele não podemos nada. Mas quando Ele vê a sinceridade do nosso coração de acertar, de prosseguir, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, das provações, Ele vai nos ajudando, ainda que tenha aqueles que venham a bradar, a criticar. Ele não quer que a gente desista, Ele quer que a gente prossiga. Por quê? Porque é Ele quem perdoa, é Ele quem salva, é Ele quem restaura, é Ele quem renova, é Ele que é o nosso Senhor, e somente Ele que nos ama, de tal maneira que nós nem compreendemos o seu amor. Temos que ser gratos a Ele. Grato por todos os benefícios que Ele nos tem feito, que Ele tem cuidado de nós. A morte está aí para todos, para justos e injustos. Muitos irmãos partiram para a eternidade, estão dormindo com o Senhor. Muitos ímpios também estão morrendo, indo para onde? Há dois caminhos: o reino dos céus e o inferno, a condenação eterna. Quando nós olhamos o episódio da serpente, que devido à murmuração do povo, está em Números capítulo 21, e várias serpentes saíram picando as pessoas, e eles clamaram a Moisés, e o Senhor diz a Moisés: faça uma serpente, e todos aqueles que olharem para ela serão curados. Imagine a picada de uma serpente, o sujeito está lá com uma dor terrível, apenas olhar, tem que ter fé. Tem que ter fé. E muitos olharam e se salvaram naquele fato, mas muitos também não. No entanto, Jesus, ao falar com Nicodemos, ele vai trazer esse fato, vai fazer uma alusão e vai dizer: assim como Moisés levantou a serpente, assim também o Filho do Homem será levantado na cruz. Está aproximando-se a Semana Santa. É muita comida, muita bebida, um na casa do outro, aquela coisa, as pessoas se programam nas suas mais variadas diversões, som lá em cima, e depois vem a Páscoa, e aí come chocolate. É tanto chocolate, tem gente que dá até dor de barriga, de tanto chocolate, e cozinha. Só que o sentido real não se atende. Cristo é o Cordeiro Pascal que morreu em nosso lugar. Na antiguidade, tempos de Moisés, a pessoa pecava e trazia o animal em prol do seu pecado, oferecia. O animal não tinha nada a ver, mas o homem pecou, ele pegava o animal e oferecia em prol do seu pecado. Essa situação ritualística apenas cobria o homem, o seu pecado era coberto. Por quê? Porque aquela situação não era uma situação perfeita, era uma situação plausível que condicionava o homem a estar diante de Deus. No entanto, quando vem Jesus, em João capítulo 1, verso 29, o profeta diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que o Senhor não reconhece nenhuma outra forma, nenhuma oferta, nada, ninguém, se não for Jesus. Atos 4:12 diz que em nenhum outro homem foi dado um nome pelo qual devamos ser salvos. E o nome de Jesus, que é pronunciado aí de qualquer maneira por todo mundo, ele sabe aqueles que pertencem a ele.
Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, e elas me conhecem. Agora a promessa dele é: e dou-lhes a vida eterna. Mas o nosso viver aqui, nós vivemos aqui ou nós ansiamos para estar com Ele? Olha o nível de violência. Não vai melhorar, não, irmão. Só vai aumentar cada vez mais e mais. O caos generalizado. Basta olharmos as situações no Oriente, refletindo no Ocidente. Não tem mais volta. Se alguém chegar e supostamente profetizar que vai ser tudo de bom, é mentira. Porque à medida que se aproxima a volta dele, o dia dele, a iniquidade aumenta, a falta de amor aumenta. Como está o nosso coração? Nós não podemos estar olhando no horizonte. Nosso olhar tem que estar nele, que é o autor e consumador da fé. Ele não quer que ninguém se perca. Ninguém se perca. Ele quer que todos perseverem. Porque eles comentaram. Mas aquele que perseverar até ao fim. Perseverar, grego proscartério, significa estar firmemente, convicto e caminhando. Ainda que venham dizer: não, venham por aqui, olhem para cá. Não, eu não vou olhar nem para a direita nem para a esquerda, eu vou olhar para a frente, para cima, para Jesus. Ele disse: quem é meu servo, me segue. Não aqui nos meus passos. Agora não é de qualquer maneira, não. Você tem que renunciar a si mesmo. Está disposto a isso? É o preço do discipulado. Por isso que muitos lugares estão abarrotados de pessoas. Por quê? Porque não há um confronto, não há uma exigência no sentido de: olha, você tem que estar enquadrado aqui. Não, venha como está, fique como quiser e vamos lá. Não. É ladrão, mercenário e salteador. O bom pastor, ele faz isso. Vendo? Quando vem a ovelha, tem algumas coisas aqui, ele vai cuidar, vai tirar. Ele cuida. A ovelha vai dar para ovelha e segura, calma, o seu ovelha. Vai cuidando, tratando, vai corrigindo, ele vai orientando, ele vai admoestando. E aí ele diz: quem tem ouvidos, imagine, irmãos, se nós não tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Como a nossa consciência não está aqui. Como nós não estaríamos. Mas Deus, Ele é tão grandioso que o texto vai dizer que Ele apaga, Ele afasta, porque o juízo que deveria recair sobre nós caiu nele, em Jesus. Em Isaías capítulo 53 diz que as nossas transgressões estavam nele. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele sofreu ele assumiu todas as nossas culpas. Ele é inocente. É o Cordeiro de Deus, santo, imaculado. Ele assumiu algo para nos dar o perdão e a vida eterna. Mas nós não reconhecemos isso, porque nós estamos acostumados a pedir, cobrar. E quando não ouvimos o sim, nós murmuramos.
adorou? Você louvou o meu nome? Eu só te peço o seguinte: seja obediente, você é. E se o Senhor nos confrontasse dessa maneira, e agora? Irmãos, ele disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a ninguém vem senão tem outro caminho? Quem pode perdoar os nossos pecados? Quem? Nós não podemos estar aqui se não for por um sentimento: amor a Ele. Nós amamos? É o amor. Não é dom espiritual. Não é falar em línguas, revelação, toda a palavra, isso. Não. Nenhum desses dons estará no reino dos céus. Não. Esses dons, eles foram dados para a edificação do corpo da igreja. Mas o que ele exige, e é o sentimento, o dom maior que estará no reino de Deus, é o amor. E aí tem um detalhe importante: se nós não nos amarmos aqui, não entra no céu. Se não nos perdoarmos, se não nos amarmos, não tem entrada no céu. Porque o amor de Deus, a prova está aqui, na entrega de seu Filho, para nos salvar. E não estamos só, porque nós temos o Espírito Santo, que nos ajuda nas orações. Ele está intercedendo com gemidos inexprimíveis. A palavra não vai, ninguém pode ver, contemplar. Olha o zelo, o amor do Espírito para conosco. Ele vai gemer por nós. E aí tem um detalhe: nós oramos uns pelos outros, ou nos tornamos insensíveis para com o outro? Temos que nos corrigir, temos que procurar ver onde estamos errando, falhando. Tem que estar próximo. Eu me lembrei agora quando Jesus iniciou o seu ministério, ele disse assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino, porque o fim está próximo. Meu Deus, mal começou a pregar, ela está dizendo que o fim está próximo. Ele é o detentor do tempo, ele não está preso no tempo, ele é o criador do tempo. Basta você ver em Hebreus capítulo 1, no versículo 2, que ele criou o mundo ali não é um cosmos, como está em João 1,10, ali é aios, que significa eras, eternidade. E quando nos reportamos para Isaías 9,6, diz que ele é o Pai da eternidade, ele é o Criador, ele é antes de todas as coisas. Então, se ele é o Senhor, tudo está nas mãos dele. É por
Ele será juiz. E a palavra do Senhor nos mostra, em Atos capítulo 10, verso 42, que Deus colocou Jesus como o juiz dos vivos e dos mortos. Senhor, autoridade máxima. A nossa vida tem que estar nas mãos dele. Nós pertencemos a ele e nós temos que, Senhor, ansiar-te todo o nosso coração. O adversário vai se levantar, vai criar situações para nos desestabilizar. No momento de tristeza, quem é que é o nosso consolo? Quem é que nos ampara? Sim. Às vezes você vai procurar alguém para conversar, para desabafar, a pessoa ouve, daqui a pouco leva o seu assunto. Aí está ventilado nos quatro cantos. E aí gera intrigas, dissensões, divisões, inimizades. E nós temos que ser maduros para entendermos que o adversário, ele está bramando, buscando uma oportunidade para nos derrubar, para nos afastar do caminho do Senhor. Mas nós temos que ter aquela maturidade de que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Essa é a palavra para essa noite. É só uma parte de uma série de mensagens, porque Deus tinha colocado aqui no coração de ministrar só sobre Jesus. Uma vez disseram para mim, rapaz, pregando isso aí não vai dar. Eu disse, não vai para dar lá em volta, não. Eu tenho que trazer a mensagem de Deus. Eu quero é que a igreja seja edificada, fortalecida, alimentada pela palavra. Não é com jargão para eu ganhar como muitos aquelas coisas todas. Não. De que adianta ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma. E o Senhor conhece os seus. Porque muitos vão dizer, em teu nome eu vou dizer. Teu nome eu fiz muitas maravilhas. E não é a profecia e a maravilha, os sinais que encantam, que atraem as multidões. Esses Jesus vai dizer, não vos conheço. Não. Leia, examine, coma, se alimente, busque. Deus fala aqui. Ó, meu parente, não vá atrás de profeta. Ele pode falar algo que não é da parte de Deus. Ele pode, é humano. Às vezes pode até falar uma coisa e trazer seríssimas consequências. Deus pode falar, pode, mas não vai. Ele vai enviar. Deus fala em sonhos, Deus fala em visão, Deus fala em revelações, Deus fala na palavra, no louvor, de muitas maneiras. Mas Ele fala. Agora, há momentos que Ele também não fala. É o silêncio. E estamos enraizados nele para suportarmos o período que ele estiver em silêncio. Vou finalizar com isso aqui que o Senhor me fez me lembrou agora. A mulher cananeia havia um problema seríssimo. A sua filha estava terrivelmente endemoniada. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela veio correndo. Só que Deus é tão grande que em Marcos capítulo 2, capítulo 3, mostra que Jesus já tinha estado naquela região de Tiro e de Sidom. Mas essa mulher ela não tinha ainda um problema com a filha dela. Ela foi até Jesus. Mas aí, quando chega em Mateus capítulo 15, ela ouvindo, que Jesus estava passando ali, ela foi correndo. E correndo de que maneira? Gritando. E aí, há pessoas na igreja que quando vê a
chorando, se acabando lá, critica. Não critique não, porque você não sabe a dor dela. E ela vem gritando, e os discípulos falam assim, ó, cala a boca, tenta silenciá-la. Jesus está vendo aquilo? Jesus está vendo aquela mulher? Está ou não está? Jesus está vendo aquela mulher gritando atrás dele. Qual é a atitude de Jesus? Vou dar uma palavra. Vai caminhando. Ela desiste? Ela continua gritando. Mas há um detalhe. Porque clamar não é de qualquer maneira. E eu vou mostrar isso. Porque quando ela faz Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi é uma terminologia que indicava que Jesus era o Messias. Porque há muita gente que clama assim: Jesus, Jesus. Ele não está ouvindo, ele não vai atender, porque a maneira como você está falando para ele não é uma maneira que vem daqui, é daqui. Mas quando você chega e diz: Senhor, olha a minha miserabilidade, a minha impotência de resolver esse caso, essa situação que é difícil, eu não consigo, mostra a sua impotência de solução. Ele então se compadece, porque ele vai ver que aquele clamor está saindo do coração. E quando aquela mulher, ela chega até Jesus, ela faz o quê? Ela prostra-se e adora. E Jesus diz: grande é a tua. É a fé em Jesus que nos faz mais do que vencedores. E torna a dizer que fé